Olá pessoal, vamos começar agora a nossa aula de eletrodinâmica. Então, a ideia da eletrodinâmica são cargas elétricas em movimento. Quando estudamos a eletrostática, a gente só se preocupava com cargas em repouso, né? Então, agora a gente vai ver as cargas em movimento, que são aquelas cargas usadas, por exemplo, para o funcionamento de todos os equipamentos elétricos, um ventilador ligado na tomada, uma geladeira, uma televisão. Bom, mas antes vamos fazer uma revisão do que a gente já conhece, porque são conhecimentos básicos que você tem que sempre lembrar aqui, né? Então a carga elétrica, a ideia de carga elétrica, ela vem do átomo, né, que a gente já conhece. E aí a gente sabe que o átomo ele é formado no seu núcleo por prótons e nêutrons, né, e girando aqui ao redor os elétrons, que é uma forma bem didática, bem simples, né? A gente sabe que o átomo não é só isso. A palavra átomo significa indivisível, mas foi criada aí pelos gregos essa definição, mas a gente sabe que hoje em dia a gente sabe que o átomo ele tem várias outras partes, né? Além dessas três aqui que a gente conhece bastante, tá? Então a gente sabe também que o elétron ele possui carga negativa, os prótons possuem carga positiva e os nêutrons não possuem carga. E aí vem a ideia da carga elementar, que a gente já viu também, né? A carga elementar é a menor carga elétrica de uma partícula. Então ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí, por exemplo, a carga de um próton, a gente diz que é mais E, né, positiva, então esse valor aqui positivo. A carga do elétron seria menos E, então esse mesmo valor aqui negativo. E o nêutron não possui carga, então zero, carga zero. A unidade de medida da carga elétrica, que a gente já conhece também, é o coulomb, né? O símbolo C maiúsculo. Aí vamos ver agora a carga elétrica de um corpo. Imagine, por exemplo, que você tenha um objeto qualquer, e aí ele não possui carga elétrica porque ele tem a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons igual. Então, a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas é a mesma, e aí ele possui carga elétrica nula, zero. Vamos imaginar um objeto, né, feito, por exemplo, essa caneta. Então ela possui, vamos imaginar que ela possua 1000 prótons e 1000 elétrons. Possui bem mais, mas por exemplo. Então, eu digo que essa caneta não tem carga elétrica porque a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é a mesma. Mas se, por exemplo, eu acrescentar um elétron a essa caneta, ela vai passar a ser eletrizada negativamente, né? E aí ela possui uma carga elétrica de 1 elétron, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se ela tiver 10 elétrons a mais, ela vai possuir uma carga 10 negativo. E aí seria 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Bom, e aí quando a gente quer calcular a carga elétrica de um corpo, a gente pega o valor da carga elétrica, o número de prótons ou de elétrons em excesso, multiplicado pela carga elétrica elementar, né? Feito, por exemplo, eu falei agora, se ele tiver 10 elétrons a mais,
Então, você vai ter 10 multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 cúbios. Então, esse N aí é o número, é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, se ele tiver, por exemplo, 1010 elétrons e 1000 prótons, a diferença vai dar 10, e aí é justamente o valor do N. Tá? Vamos ver também aqui uma revisão do princípio da atração e repulsão. Esse princípio aqui é muito fácil porque a gente já está bastante acostumado com ele, que é aquela ideia, né, que a gente usa dos opostos se atraem. Então, a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal contrário se atraem. Tá ok? Bom, com isso a gente começa a falar agora de corrente elétrica. Tá? E aí, para a gente entender a corrente elétrica, vamos lembrar um pouquinho sobre os condutores. Né? Então, a gente já sabe na prática do dia a dia que, por exemplo, os metais são ótimos condutores de eletricidade. Né? Então, se você colocar um prego, por exemplo, dentro da tomada, você vai levar um choque porque o prego é de metal. Os condutores eles têm a capacidade de terem elétrons livres. Né? Esses elétrons são mais afastados da eletrosfera e aí eles têm uma certa facilidade de se movimentar, de saírem e pular de um átomo para o outro. Então, basicamente, a gente tem metais, grafite, água, né? São todos condutores. Já os isolantes são aqueles que não têm tanta facilidade de conduzir a eletricidade. Então, eles impedem esse movimento aí, de certa parte dos elétrons. Né? E aí a gente tem como exemplo a madeira, plástico, borracha. Tá? São materiais que a gente sabe, pela prática, que são isolantes. E aí vamos ver a ideia de corrente elétrica. Né? Corrente elétrica que é representada pela letra I minúscula. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um fio condutor, onde você tem aqui a camada de borracha ao redor dele e por dentro você tem um fio de cobre. Né? E aí a gente sabe que o fio de cobre ele é condutor, a borracha que está por fora é isolante, e aí você não vai levar um choque, por exemplo, se tocar aí. Então, qual é a ideia? De alguma forma, eu vou colocar elétrons aqui dentro, e esses elétrons vão empurrar os outros, né? Eles vão se afastando, porque quanto mais carga negativa eu vou colocando aqui desse lado, eu vou fazendo com que os elétrons se repelem, e aí eles vão em um movimento nesse sentido, por exemplo. Então, aqui a gente diz que é o sentido real da corrente elétrica. Tá? Então, corrente elétrica nada mais é do que um movimento, um fluxo ordenado de elétrons. Né? Então, são os elétrons livres no metal, eles têm um movimento desordenado e quando você consegue fazer com que esse movimento vá para um lado só, então você tem um movimento ordenado de elétrons e aí você tem o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Existe o sentido real, que seria o sentido normal aqui, que pode ser ou para cá ou para lá. Tá? Vai depender de onde está a fonte elétrica. Mas a gente tem o chamado sentido convencional, que é o que é usado realmente para os cálculos. Tá? Isso aqui tem um motivo histórico, porque antigamente se pensava que o sentido seria justamente o contrário desse. E aí, mais na frente descobriram que não seria assim na realidade, mas aí resolveram deixar porque não ia mudar muita coisa, ia só mais atrapalhar. Tá? Então, você tem um sentido real
dos elétrons, mas o convencional, que é o que a gente vai usar, é justamente o contrário, tá? Mas não se preocupem muito com isso, que isso aí com o tempo vocês vão entendendo. E aí vamos ver agora como é que a gente calcula essa corrente elétrica, né? A intensidade da corrente elétrica média, representada por IM, ou se quiser também pode usar somente o I, tá? Então a intensidade da corrente elétrica média, ela é calculada por essa fórmula aqui. Então você imagina o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui um fio condutor, né? E aqui em algum ponto dele eu faço um corte. E nesse ponto eu escolha, eu comece a contar quantos elétrons estão passando aqui nesse fio num determinado tempo. Tá? Então, se eu cortar esse fio e nesse ponto aqui eu contar quantos elétrons estão passando aqui por esse fio num determinado tempo, né? Então é justamente a ideia da intensidade da corrente média. Então é a quantidade de carga que está passando numa determinada unidade de tempo. Então você tem essa quantidade de carga ΔQ e o tempo, o ΔT. A unidade de medida utilizada aqui, como I é a quantidade de carga medida em coulombs dividido pelo tempo em segundos, né? Então você tem coulombs por segundo, que aí resolveram chamar de ampère, em homenagem a um físico francês, tá? Então, coulombs por segundo, a gente diz que é o ampère, tá? Bom, vamos ver aqui uma propriedade importante também, que é a propriedade gráfica da intensidade de corrente elétrica. Então, você tem, por exemplo, esse gráfico aqui. Então, o gráfico ele mostra o seguinte, você tem uma variação da corrente elétrica, né, porque geralmente essa corrente elétrica ela é variável. Então, você tem uma corrente inicial e tem uma corrente final. Então, isso gerou um gráfico em relação ao tempo. À medida que o tempo foi passando, a corrente foi se alterando e aí você tem esse gráfico. Toda essa área abaixo do gráfico, a gente diz que ela é numericamente igual à carga, tá? Então, se você calcular essa área do gráfico, você encontra o valor da carga. O valor do quê? Isso aqui é muito útil em algumas questões que apresentam o gráfico aqui do I pelo T, tá? Da corrente I pelo tempo T. Então, você vai encontrar justamente a área. Então, por exemplo, na maioria dos casos vai ser um trapézio, né? Mas pode aparecer outras figuras também, retângulo, triângulo, tá? Mas geralmente são trapézios, e aqui só para lembrar, a área do trapézio seria a base maior somado com a base menor multiplicado pela altura, que seria aqui o tempo, né? Então um H aqui de altura. E tudo isso dividido por 2, porque você tem que entender que o trapézio, na verdade, ele é assim, né? Então, base maior, base menor, altura, ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então, você imagina o seguinte aqui, pela seção reta de um condutor
de eletricidade. Então, quando ele fala aí seção reta de um condutor de eletricidade, é um fio que você cortou num determinado ponto, né? Você tem aqui o fio, você corta num determinado ponto, né? Então, a seção, corte, condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Então, ele mediu aqui que a cada minuto você tem uma passagem de uma carga de 12 coulombs. Então, ele quer saber o seguinte: nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes vai ser igual a... E aí tem as alternativas. Vamos lá. Então, os dados da questão estão me dando aqui. Você tem a carga de 12 coulombs, né? Você tem o tempo de 1 minuto, que aí eu vou converter para segundos, 60 segundos. E aí, aplicando a fórmula, Q é o 12, T 60, dividiu 12 por 60, e encontrou aí 0,2 amperes. Tá? Então, alternativa B, alternativa correta aqui. Ok?